De vez em quando, ele ia até a cabana só para averiguar se tudo estava em ordem, e em uma dessas rondas, Denver teve a sorte de ver os filhos de Mad na cabana. Ele se aproximou e se apresentou, perguntou sobre onde sua amiga estava, e o filho mais velho o expulsou, dizendo que ele não agiria como sua mãe, lhe dando dinheiro para a cachaça ou financiando qualquer outro vício que o moribundo tinha. Denver não esperava esse tipo de grosseria dos filhos de uma senhora tão educada quanto Mad, e ficou mudo por um segundo. Um tanto desnorteado, perguntou de novo onde ela estava, mas além de não responderem, os filhos enxotaram o homem da propriedade, dizendo que era melhor ele não aparecer mais ali ou chamariam a polícia. Denver estava se sentindo mal, mas não ia deixar que aquele comportamento o afastasse de sua amiga. Já que os filhos não disseram em qual casa de repouso Mad estava, ele iria descobrir sozinho. Ele foi até o abrigo de sem-tetos da cidade e perguntou ao zelador se havia uma lista de casas de idosos que ele pudesse consultar. Dessa forma, descobriu que havia apenas 4 casas de repouso, 2 deles no centro e um em um bairro mais afastado, e o quarto ficava ainda mais distante, nos limites da cidade. Mas isso não importava. Ele iria andar o quanto fosse preciso para achar Mad. Ele tomou banho no abrigo e saiu cedo na manhã seguinte. As 2 primeiras casas de repouso eram próximas ao abrigo em que ficava, mas Mad não estava nelas. Andou por mais 40 minutos e chegou à terceira casa. Lá havia sim uma Margaret, porém não era sua Mad. Então Denver andou por mais 1 hora até chegar à estrada principal, que levaria até a última casa de repouso de sua lista. Denver seguiu andando. Ele pediu carona durante todo o percurso, mas ninguém parou para ajudá-lo. Cerca de 3 horas depois, Denver finalmente avistou a casa de repouso e foi em sua direção, já bem cansado e com sede. Ele também não era mais um jovem, afinal. Ao entrar no lugar, pensou que era agora ou nunca. Ela só podia estar ali. Na recepção, ele nem perguntou se havia uma Margaret lá. Confiante, já chegou dizendo que gostaria de visitar Margaret, que tinha se mudado fazia poucos dias. A recepcionista hesitou por um momento, mas confirmou que sim, Margaret estava ali. Então Denver pediu para vê-la, alegando que era irmão dela. Ele teve que mentir porque sabia que ser apenas um amigo não era suficiente para essas empresas o deixarem passar. Avisaram que o horário de visitas estava quase no fim, mas que ele poderia vê-la rapidamente. Então o levaram até o quarto e ele ficou sem palavras com o que viu. Sua amiga estava deitada e parecia doente. Ele nunca tinha visto ela de uma forma tão frágil, mas quando Mad viu que era Denver na porta, seus olhos se iluminaram e abriu um sorriso sincero. Denver se aproximou devagar, ainda estava analisando a situação de Mad, mas a idosa tinha pressa. Fez sinal com as mãos para que chegasse perto logo e disse: "Não perca tempo, tenho uma coisa para te falar." O homem se sentou do lado dela e a ajudou a se sentar. Ela se inclinou na direção dele e sussurrou alguma coisa no ouvido dele que fez Denver se arrepiar. "É sério isso? É sério?" ele perguntou, totalmente descrente do que tinha ouvido. Mad deu uns tapinhas na bochecha dele, depois apertou sua mão e disse: "É sim, é sua, e tudo que tem dentro dela é pra você também, tudo." Depois de algum tempo, uma funcionária da casa avisou que o horário de visitas já tinha acabado e Denver teve que sair. Ele não sabia bem o que pensar daquilo que Mad tinha dito, mas tinha ficado um pouco triste em vê-la em um estado tão frágil. Nem parecia a mesma idosa independente e determinada que conhecia. Talvez a mudança fosse muito recente e ela não tinha se acostumado ainda. Antes de sair, olhou por cima dos ombros e viu Mad sorrindo. Ele ainda não sabia, mas aquela era a última vez em que veria sua amiga. No dia seguinte pela manhã, Denver juntou os últimos trocados que tinha e comprou um arranjo simples de flores. Ele andou todo o percurso novamente até a casa de repouso. Chegando lá, descobriu que sua amiga tinha falecido naquela noite. Ele não estava preparado para aquela notícia e demorou até que sua ficha caísse. Ele chorou ali mesmo, e a recepcionista quis saber se ele não tinha sido avisado pelo irmão dele, pois a família já tinha sido notificada durante a madrugada. O homem não respondeu, apenas se afastou, deixando as lágrimas lavarem seu rosto. Denver voltou em direção à cabana, que agora era dele, segundo as últimas palavras de Mad. Apesar disso, ele não parecia feliz. Uma cópia da chave estava escondida, no mesmo lugar dito por Mad. Então, ele não teve problemas para entrar. Ele queria ficar feliz com o presente, mas não conseguia parar de pensar em Mad. Naquele momento, aquilo só era uma casa vazia. Ele resolveu preparar um café, do mesmo jeito que Mad já tinha preparado para ele outras vezes. Abriu o armário
mais alto da cozinha e procurou onde estava a embalagem do pó de café. Havia uma caixa de papelão na frente do café e, ao tentar retirá-lo, a caixa caiu direto no chão, fazendo um barulho considerável. Ao pegá-la, notou que era uma caixa pesada e por isso resolveu abrir para ter certeza de que não tinha quebrado nada que fosse de sua amiga. Ao ver o que tinha na caixa, Denver ficou completamente sem ar. Ali havia muitos maços de dinheiro, uma quantidade que o homem só tinha visto em maletas de filmes. Ele colocou tudo em cima da mesa e ficou olhando por vários minutos.